Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Aqui é o Samuel, do Instituto Regina Celli, que vos fala novamente. Estive com vocês em um breve momento na última aula, tratando de um convite muito especial aos jovens, especificamente, para o nosso minicurso, que com esta aula damos início. Vocês já me conhecem, já me apresentei, e hoje nós já iremos começar a tratar dos assuntos do nosso minicurso. Tá? Mas antes de tratar do assunto em si, eu gostaria de brevemente recapitular o assunto que falamos na aula inaugural deste minicurso, que era a vontade de sentido, de Viktor Frankl. Vamos brevemente recapitular então nosso último assunto, para darmos início ao nosso minicurso, a nossa primeira aula, a respeito do jovem intelectual. Nós falamos brevemente de 3 assuntos na nossa aula. Um deles era a vontade de sentido, a qual nós tratamos que o ser humano, para viver bem, precisa encontrar-se com um motivo para ser feliz, dado que todo ser humano aspira a ser feliz. Então, Frankl retoma um conceito já muito antigo, a respeito de que mais do que um conceito de felicidade, o ser humano necessita se encontrar com a felicidade, um motivo para ser feliz. Este motivo que nós falávamos era o mesmo sentido que Santo Agostinho encontrou-se na sua vida. Logo mais a gente vai tratar com mais calma a respeito disto. Mas nós também dissemos que o sentido da vida ele tem que ser encontrado e não criado. Tratamos que o sentido da vida ele só é capaz de ser encontrado se temos de fato uma resolução concreta de o encontrarmos fora de nós. O sentido da vida nunca está em nós mesmos, nunca reside em nós. Ele tem que ser algo fora, algo que se coloca fora de nós. Frankl diz isso a respeito quando ele diz de alguém ou algo a qual eu posso colocar meu sentido da vida. Então, é através do contato com a realidade, a vida nos dada pelo próprio Deus, que nós somos capazes de encontrar com esse motivo, e esse motivo é uma manifestação externa de nós, que remete-nos para dentro, e assim que somos capazes de elevar esse sentido de vida. Em outro ponto, nós dissemos a respeito do sentimentalismo, ou seja, como as ideologias, como o mundo tem trabalhado para fazer dessa sociedade uma sociedade presa em seus próprios prazeres, seus próprios vícios, e assim educado a sociedade, em especial os nossos jovens, como se fossem jovens espécies de apenas ser um animalzinho, presos em seu próprio sentimentos, presos em suas próprias sensações. É o que nós temos visto claramente na nossa juventude atual. E por sermos pessoas presas em nossos sentimentos, presos apenas naquilo que é mais próximo de nós, comum aos outros animais, que fugindo da nossa razão, nós somos incapazes de encontrar um motivo para ser feliz. E nesse intuito, então, nós fizemos um convite, um chamado àqueles que querem se aproximar do IRC, através de maneira física, presente em nossa cidade, próximo a nós, ou através das redes sociais, que os nossos jovens têm que buscar firmemente, com muita resolução, de maneira concreta, o fugir de qualquer mídia que parte desse sensacionalismo, ou seja, desse apelo às nossas sensações, e assim nos faz novamente escravos de nós mesmos. Então, esse é o perfil aqueles que vão se interessar muito por esse minicurso, mas também não somente os jovens, e todos que, de certa maneira, se identificam assim. Afinal, a nossa sociedade de hoje é uma sociedade de eternos Peter Pan. E é por isso que vai ser de muito interesse o assunto que nós iremos tratar. Então, basicamente foram 3 assuntos a qual nós falamos na última aula.
a vontade de sentido, ou seja, motivo para ser feliz, o sentimentalismo a qual nós estamos presos em maior parte das circunstâncias e o sensacionalismo, como a mídia, como a própria igreja e como muitas instituições, infelizmente, hoje nos formam e assim nos fazem cárceres desse mundo sensacionalista, desse mundo de sensações, e assim nós nunca saímos, né, da caverna, da experiência da caverna. E é nesse sentido, então, que essa vida, essa existência, é esse êxodo, é essa saída das operações apenas naturais, concupiscíveis da carne, para uma outra realidade superior, e por isso chamamos que existe um fundamento dessa realidade, mas é somente andando e vivendo bem nessa realidade que podemos encontrar o fundamento dessa realidade. Foi o que nós falamos da experiência de Beethoven. Então, hoje nós vamos dar início ao assunto para o fim último do homem, e esse será praticamente o assunto do nosso minicurso, onde nós daremos uma alusão, daremos uma iniciativa, faremos você ter uma ideia de como Deus colocou na nossa humanidade, no nosso meio natural, a como alcançar o fim último do homem, propriamente dita a sabedoria. E nós vamos trabalhar em duas realidades. A primeira, que não é algo novo, não é inédito na nossa sociedade, mas é algo muito antigo, antes mesmo da consolidação do cristianismo, que é o meio natural através do próprio intelecto, através do próprio estudo, através do meio natural. E o outro meio, que é o meio da graça, a qual nós somos capazes de chegar ao mesmo fim, só que agora de uma maneira melhor, mais eficaz, mais prática, pelas graças e os méritos alcançados por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então o assunto tratará especialmente dois assuntos do nosso minicurso: a vida intelectual, em um ponto, o jovem intelectual em um ponto, em um outro ponto, lembra-te do teu Criador nos tempos da tua mocidade, a qual me refiro nesses termos, é a vida de oração na juventude. E em um terceiro momento, que é o namoro católico, justamente uma formação básica e clara a respeito do namoro cristão que nós temos que ter hoje em dia, justamente por ser a nossa juventude tão maltratada por esse mesmo fim. Então, hoje nós vamos dar início a falar a respeito do jovem intelectual, através de uma referência, que é o livro A Vida Intelectual, do padre Sertilanges. E essa vai ser a nossa referência básica. E é isso que nós iremos tratar hoje. Nós bem sabemos que o fim último do homem é o grau máximo de santidade, a sétima morada, e que é impossível alcançar a sabedoria sem antes vivermos uma santidade plena. Da mesma maneira, nós podemos dizer que então existem santos que talvez não alcancem o grau máximo de sabedoria, mas não existem sábios que não sejam santos. Então, começamos a tratar da vida intelectual. Da mesma maneira, posso dizer que não existem sábios, e aqui há um apelo que eu faço para tratar do assunto do jovem intelectual, sem serem eruditos, sem caminharem pela erudição. Posso dizer que há eruditos sem serem sábios, e isso é o que nós temos em grande gama hoje na nossa sociedade, numa quantidade muito grande. Mas nós não podemos dizer que há sábio sem erudição, sem ser antes um erudito. E é por isso que nós temos que tratar sim daquilo que é um jovem e um jovem intelectual. A primeira coisa que nós temos que tratar a respeito de um jovem intelectual é que o jovem intelectual, que a vida intelectual em si mesma é uma vocação. Essa é a primeira coisa que Sertilanges vai tratar em seu livro. A primeira coisa que precisamos entender é: o jovem intelectual é vocacionado a esse fim. E quando nós tratamos de vocação, eu não estou dizendo de fazer, mas de ser algo, de ser alguém. A nossa sociedade hoje é uma sociedade turbulenta, a qual não entende o que é ter uma vocação na vida. Intelectual, ter uma vocação é ser alguém.
É por isso que quando nós vamos tratar de vocação, nós não nos perguntamos o que queremos fazer, como algumas instituições, algumas ideologias nos colocam, mas tratamos do que queremos ser. Então, o que eu quero ser da minha vida? É a mesma coisa no namoro. Eu não pergunto para minha namorada o que ela quer ter comigo, mas aquilo que ela espera de mim enquanto sou, enquanto ser. O que ela espera de mim enquanto ser? E é nisso que fundamenta um relacionamento, por exemplo. Da mesma maneira, a vocação é tratada do seguinte ponto: o que quero eu ser na minha vida? E não do que eu quero ter na minha vida. Só que uma vocação, por outro lado, ela só pode ser vivida se de maneira integral. Eu não posso dizer que um padre ele é padre em certas ocasiões. Não, o padre ele é padre sempre, desde de acordar de manhã até a hora de dormir e assim por vai, desde o dia a qual ele for ordenado como sacerdote da Santa Igreja. Da mesma maneira, o pai de família, ele não deixa de ser pai de família quando ele sai para trabalhar. Muito pelo contrário, ele só é capaz de sair para trabalhar sabendo o fim pelo qual ele sai para trabalhar, que é ser pai. Então, da mesma maneira, o intelectual, ele não é intelectual em certos momentos, mas de maneira integral. Mas podemos dizer também que ser intelectual não significa estar numa situação propícia a isto. Como, por exemplo, eu viver na vida acadêmica. Eu viver na vida acadêmica, como ela me dá uma vida favorável a ser intelectual, eu vou ser intelectual. Não. Ou, eu sou religioso. A vida religiosa, o estado de vida religioso me dá mais ou menos uma condição para viver como intelectual. Não. Não é disso que Sertilange trata de ser vocação, como intelectual. E ele vai dizer o seguinte, logo no seu primeiro assunto, quando trata da vocação intelectual. Primeiro ponto, para consolidar aquilo que eu acabei de falar. Falar de vocação é referir-se àqueles que pretendem fazer do trabalho intelectual sua própria vida, tanto os que têm todo o seu tempo para dedicar ao estudo, como os que, empenhado em suas ocupações profissionais, reservam para si, como feliz suplemento e recompensa, o desenvolvimento profundo do espírito. Então, primeira coisa, não importa a ocupação que eu tenho, ser intelectual é um chamado que não me cabe à profissão que eu exerço, ou ao estado de vida a qual eu me encontro, mas sim é um chamado que Deus tem a cada um de nós de maneira geral. Então, esse é o primeiro ponto. É viver uma vida integralmente como intelectual. Da mesma maneira que eu não saio da minha casa, daqueles momentos de estudos, e agora não sou mais intelectual. Não, porque o intelectual tem toda uma característica, um mundo ao seu redor, que ele depende de uma maneira de viver para propriamente dizer que é um intelectual. Então, esse é o primeiro ponto. Então, uma outra realidade que ainda preciso dizer é: toda vocação espera do seu exercimento, da sua atividade como vocacionado, uma dura resolução, ou seja, viver por aquilo, ser aquilo. E como eu já disse, não existe sábio sem erudito. Da mesma maneira, não existe intelectual sem um caminho como um erudito, como um caminho de erudição, aplicado, dedicado a esse fim. Não existe. E ele diz algo muito interessante. Ele diz: a verdade só serve seus escravos, aqueles que estão dispostos a viver em sua busca. Eu disse que o sentido da vida ele é encontrado. Eu agora digo que a verdade é encontrada e ela só serve aos seus escravos, ou seja, aqueles que estão vivendo para esse fim, para encontrá-la em qualquer circunstância. E aí o Padre Sertilanges ele vai fazer uma divisão, muito bonita, para a gente entender o que é essa vocação intelectual. A primeira coisa que ele vai dizer é que o intelectual ele é um consagrado, ou seja, alguém que é separado, que é segregado do mundo,
Alguém que foi convocado a uma vida diferente, né? Isso é ser consagrado, é estar separado, é ser diferente, é estar apartado. E hoje nós sofremos muito isso, porque nós jovens sofremos de uma síndrome, né? Ou sei lá como posso chamar isso, de querer ser igual, de querer estar de uma maneira igual a todos. A nossa sociedade nos cria para estarmos sempre naquele padrãozinho, naquela vidinha, naquele serzinho, a qual eu não posso me desaculturar, a qual eu não posso mudar meu meio de viver, a qual eu não posso ser alguém original. E é isso a primeira coisa que ele está falando. O intelectual ele é alguém original, ele é alguém autêntico, ele é alguém separado da maneira de viver do comum, né? Isso é a primeira realidade. Nós devemos entender que o chamado do intelectual ele é um chamado, uma convocação, algo separado para dentro, né? E é muito belo porque nos primeiros séculos do cristianismo, se nós vamos ver de fato os nossos intelectuais naqueles momentos, nós vamos ver que os nossos intelectuais eram seres que iam para o deserto, que iam para um lugar afastado do mundo, longe do mundo, né? E agora nós precisamos entender que a dinâmica não é esta, mas é uma dinâmica que também nos afasta do mundo, que também nos afasta do mundo e nos recolhe dentro de nós. Não necessariamente preciso de um lugar físico para me separar do mundo externo, para me viver da vida de maneira autêntica essa separação, mas eu preciso viver dentro de mim, me separar dentro da minha consciência. E isto é ser consagrado, tá? E não tem como viver como intelectual se eu não estiver disposto a viver essa vida como consagrado, separado, né? Afastado, desapegado. É como se nós estivéssemos numa dinâmica, né, de um ascetismo espiritual. É como se eu estivesse convidando você a viver como os ascetas viviam, como João Batista antes mesmo do nosso Senhor Jesus, que foi embora para o deserto, que foi viver uma vida autêntica de mortificação, de desapego. Quando eu estou convocando você a viver uma vida intelectual, eu estou te convidando a viver uma vida como se fosse essa vida asceta, né? Essa vida de ascetismo espiritual, de fugir somente daquilo que as pessoas ordinariamente, né, de uma maneira comum elas procuram. É uma vida que ela vai para longe. Vamos também para o nosso deserto. E é isso que é chamar alguém para uma vida intelectual. É como se eu estivesse te convidando a viver na clausura, né? Como Santa Teresinha, como tantos santos, o intelectual ele também tem essa característica de viver dentro de si uma espécie de clausura, porque ali ele encontra aquele a qual ele convoca, nas verdades, na busca, no estudo, na dedicação para a sua vocação. E não há como viver essa vocação se não vivermos de uma maneira apartada. E é justamente esses momentos que, de maneira eficaz, eu vivo separado, de maneira autêntica, eu recolho-me dentro de mim, atendo esse chamado, é que eu também consigo ver a satisfação do meu coração, né? Nesses momentos de silêncio da alma, de introspecção, é nesses momentos que nós sentimos, nós quase como que sentimos a satisfação de ter vivido aquele momento, né? Mas é preciso lembrar, né, que não atender essa convocação é não entender aqueles que nos consagrou, aquele que nos chamou, aquele que está no nosso mais íntimo ser. Se eu não me dedico à minha vida intelectual, mesmo sabendo a qual eu tenho esse modelo de vida, eu não estou menosprezando a Tomás de Aquino, eu não estou menosprezando a Santo Agostinho, eu não estou menosprezando a Foucault, muitos dos nossos pensadores. Eu estou menosprezando aquele que no fundo da nossa alma nos chama. Então, é uma espécie de consagração viver uma vida de intelectual. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que o intelectual ele nunca vai ser alguém isolado, né? Ou seja, e aí ele faz uma divisão para nós entendermos muito bem a característica de um intelectual, que é a seguinte coisa: uma coisa é eu ser solitário, uma coisa é eu buscar a solidão, outra coisa é eu buscar viver uma vida isolada. E ele vai dizer algo muito interessante, ele vai dizer: o individualismo é uma imagem deformada do cristão. O intelectual, ele se entrega. Ele vai ser alguém, sim, vai ser sim alguém que busca a solidão, mas não será um isolado, pois a primeira vivifica e a segunda paralisa, né? E ele vai dizer, né, em
muitas outras realidades, ele vai dizer uma coisa muito maravilhosa, que é o seguinte: não tem como separar a cruz da terra, né? Não tem como o intelectual querer ser um isolado, querer ser alguém apartado da realidade, dos relacionamentos, né? Se fechar, e aí eu volto, né, me corrigindo em um ponto, dizendo o seguinte: não tem como você de fato, externamente, se fechar numa clausura, né? A não ser que você esteja no estado de vida propício a isso, né? E é disso que ele está falando. Ele não é alguém que ele se isola sozinho, que ele se isola em si mesmo e ele se apega, não, mas ele busca a solidão. E a solidão, ela não depende também do silêncio das coisas externas, né? Porque se você ficar dependendo das coisas externas, jamais conseguirá atender, alcançar esse estado de solidão, né? Imagina se nós que trabalhamos, estudamos, temos nossos afazeres dentro da nossa casa, namoramos, ou somos casados, ou não tem como viver um estado de solidão nessas condições, externamente falando, não. Nós somos capazes de viver um estado de solidão dentro de nós. Então é isso que vai turbinar o intelectual. Ele é alguém que está vivendo uma solidão dentro, né? E por isso ele também vai se diferenciar, vai ser separado, né? Porque ele vai sempre buscar esse silêncio da alma, tá? E um outro ponto, né, e aqui existe uma coisa muito interessante. Geralmente, quando nós falamos de intelectuais, a sociedade moderna, ela tem uma visão de que o intelectual é alguém que ele não produz, que ele não traz benefícios para a sociedade, né? Que ele é alguém que não é alguém que traga bons resultados para o nosso meio social. Isso é um erro, porque o intelectual ele faz parte de seu tempo. O intelectual não é alguém que ele vai ser uma espécie de repolho, alguém que vai viver numa espécie de cúpula afastada, né? E que ali ele vai fazer suas operações da inteligência, vai buscar as verdades supremas sem viver na sua realidade. Não, ele faz parte do seu tempo. Na verdade, o intelectual é aquele que vai se consolidar, que vai se conformar com a história do seu tempo, que vai se conformar com todos os séculos anteriores a ele, que vai se conformar com a realidade a qual ele vive e ele vai se fazer presente no seu tempo. Ele não vai ser alguém afastado do seu tempo, as necessidades do seu tempo, mas ele é alguém que vai, sim, se atentar a tudo que decorre em seu meio. Até porque não tem lógica menosprezar aquilo que acontece, se aquilo que acontece é também um meio para alcançar, para buscar as verdades mais internas daquelas coisas que acontecem diante de mim, né? Então ele jamais será alguém afastado do seu tempo, fora das preocupações atuais, fora das preocupações da sua sociedade, do seu governo, da sua política, da sua economia, da sua vida universitária, da sua vida como família. Não, jamais. Ele faz parte do hoje e do agora. Isto é o que, vamos dizer assim, direciona a vocação intelectual. Ser um consagrado em primeiro momento, em segundo momento, não ser alguém isolado, mas ser alguém que busca a solidão, e em terceiro momento, ele faz parte ao seu tempo. Essas são as primeiras coisas que o Padre Sertilanges, de uma maneira muito eficaz, nos corrige, nos emenda, tá? E uma outra coisa que nós precisamos falar a respeito do intelectual é que o intelectual, ele não tem como viver-se uma vida intelectual sem propriamente viver-se uma vida com virtudes, né? É incapaz de acontecer isso. Não tem como o intelectual ser alguém que rege e é movido somente pelas suas paixões, pelas suas desordens. Afinal, que vida intelectual existe em desordem, né? E é por isso que ele vai dizer, ele vai tomar uma frase muito clara e ele vai dizer o seguinte: dize-me o que amas e eu te direi o que és, né? Então, a virtude é aquilo que aplaca no seu amor e os transforma em atos. Então, é possível dizer que o intelectual é alguém que está longe de vida virtuosa, que está longe de vida e virtudes. E isto não é algo claro somente para nós católicos. Isso é algo que já passa ao longo dos séculos também. Se nós pararmos para pensar da filosofia grega, por exemplo, ou dos filósofos da antiga Grécia, e dos filósofos, até mesmo que se consolidaram ao tempo do cristianismo, nós vamos ver que todos eles buscavam por virtudes. O próprio Santo Agostinho, antes de converter, quando se converte à filosofia, ele já busca por virtudes, ele já vê verdades nas virtudes. Então é impossível tratar de uma vida intelectual sem tratar de uma vida virtuosa. E é por isso que eu vou dizer que hoje, as faculdades hoje parece que elas estão em rumo tão contraditório, né?
que você pouco vai ouvir falar de virtudes numa universidade, pouco vai ouvir falar de uma vida virtuosa, pouco vai ter exemplos de virtuosos em seu meio, e por isso será sempre um erro aquilo a qual ela leva. Né? E Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, e ele vai fazer o Padre Sertões faz essa interessante citação que ele vai dizer: o exercício das virtudes morais, virtudes pelas quais são refreadas as paixões, é de extrema importância para adquirir a ciência. Né? O que são essas virtudes morais? Tá? São 4 as virtudes morais: a virtude da fortaleza, da justiça, da prudência e da temperança. Né? A quem se interessa a tratar das virtudes, nós temos um curso próprio no nosso canal aqui no YouTube, que fala justamente das virtudes, que ensina a respeito das virtudes. Tá? E se você quiser se aprofundar, é extremamente necessário ouvir esse mini curso. Tá? Então aqui eu já vou me encerrando na nossa primeira aula, né? Tratando que o intelectual, então, ele é alguém vocacionado, ele é alguém que vai partir para as virtudes. Eu ainda não falei da virtude própria do intelectual, né? Porque eu quero tratar isso na nossa próxima aula. Mas as virtudes, elas andam emaranhadas, né? Elas andam sempre ligadas umas às outras. Então é impossível tratar de uma vida intelectual, é impossível ter a própria virtude do próprio intelectual que nós vamos tratar, se não ter outras que as consolidam, outras que ligam-as. Tá? Então, primeira coisa que nós precisamos entender: o intelectual, ele é alguém vocacionado, né? E que dentro disso ele é alguém consagrado, não é isolado, e ele faz parte de seu tempo. O jovem intelectual, ele faz parte do seu tempo, não é isolado e ele é consagrado. Respondamos a este chamado. E ele é próprio de alguém que busca virtudes. É próprio. E que deve também crescer nas virtudes, conforme cresce em seu estudo, em seu caminho de erudito. Tá? Na próxima aula nós vamos tratar de conselhos práticos da vida intelectual e da virtude própria do intelectual. Tá? Então, nos acompanhe para você entender mais aquilo que se diz a respeito do que é ser um intelectual. Né? Não me aprofundei a respeito dos assuntos das virtudes, justamente porque essas já estão aprofundadas em nosso canal. Né? É de extrema importância que aquele que quer se aprofundar nesse conteúdo, assista calmamente, estude as aulas a qual tratamos de virtudes. Tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.